Estrelas. Reconstrução, hidratação e, é claro, a famosa escova. Especialista em tricologia dos cabelos. Agende já sua avaliação. 011 94933 1131. Rua das Figueiras, 2240. Bairro Jardim, em Santo André. Espaço Estrela. Saúde e beleza para os seus cabelos. Guardiã. Você já treinou em uma academia onde todo o seu time é formado por guerreiros? Loyalty Team Martial Arts. Jiu-Jitsu, equipe em fight, mestre Lourenço Filho, Muay Thai. E para aqueles que desejam perder as gordurinhas, definir o shape, treinamento funcional. Avenida Rio Branco, 522, Mauá. Loyalty Team Martial Arts. A sua mente e o seu corpo conectados na mesma vibração. Boletim Publix. A cada 30 minutos. Boletim Publix. Você é informado. A Guardiã. Da notícia. Rei do Mármore. Excelência em qualidade para pias, mesas, bancadas e até escadas. O melhor em pedras para o design da sua arquitetura. Cartela de cores arrojada e moderna, de acordo com lançamentos de mercado. Conheça já os nossos produtos e solicite um consultor para o seu orçamento. 011 95437 9514. Rei do Mármore. Elegância com a essência das pedras. Guardiã da notícia. A Guardiã da Notícia. Envelope seu veículo com qualidade e dê um visual diferenciado para ele. Pioneiro em carros particulares e carros para empresas. Saiba mais, confira agora mesmo. Personalização de carros é na Publisign. 011 3857 0002. Publisign, envelopamento automotivo. Confira agora mesmo. A Guardiã da Notícia. 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 A informação na palma da sua mão. E-Veloz. Ultra velocidade em até 300 megas para o seu celular, tablet, diversos dispositivos. E-Veloz. Nunca foi tão fácil acessar a internet banda larga. Essa é a super velocidade fibra ótica da E-Veloz. E nossos combos possuem ainda acesso às redes sociais e ligação ilimitada. E-Veloz. Corra com a nossa velocidade e assine já. 011 4610 0000. E-Veloz. A sua conexão. Guardiã da Notícia. Saúde e beleza no Espaço Estrela. Para seus cabelos, brilho das estrelas, reconstrução, hidratação e, é claro, a famosa escova. Especialista em tricologia dos cabelos. Agende já sua avaliação. 011 94933 1131. Rua das Figueiras, 2240. Bairro Jardim, em Santo André. Espaço Estrela. Saúde e beleza para os seus cabelos. Você já pensou como enfrentar períodos difíceis? Aprenda a mudar os seus hábitos. Inteligência emocional. Reprogramação de mindset. Com o especialista em neurociência e psicologia positiva, Rubens Barreto. Deep Learning Institute. Para você encontrar a sua melhor versão. 011 97721 9483. Deep Learn Institute. Envelope seu veículo com qualidade e dê um visual diferenciado para ele. Pioneiro em carros particulares e carros para empresas. Saiba mais, confira agora mesmo. Personalização de carros é na Publisign. 011 3857 0002. Publisign, envelopamento automotivo. Confira agora mesmo. A Guardiã da Notícia. Agora, na Guardiã da Notícia, Publix com Gabi Tricani. Publix. Muito bem, 15 horas e 32 minutos, horário de Brasília. Você está ao vivo na Rádio A Guardiã da Notícia. É música e informação na palma da sua mão. Para você que nos acompanha em nossa rádio, aguardiandanoticia.com.br, em áudio e vídeo, e também pelo Facebook, em mais uma live. Hoje eu recebo aqui em nossos estúdios, ele que é diretor do DEMACRO, diretor da Polícia Judiciária, chefe das seccionais, Dr. Luiz Storni, que vai falar conosco sobre a delegacia eletrônica. Boa tarde. Boa tarde, Gabi. Prazer aqui estar no seu estúdio. É uma honra
poder participar do seu programa. Doutor, obrigada pela visita. Eu fiz uma introdução breve, mas antes da gente falar das delegacias eletrônicas, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre qual é o papel do Demacro. O Demacro, o significado Demacro, né, que é importante para o seu ouvinte, é o Departamento de Polícia Judiciária da capital. Nós cuidamos das investigações dos crimes que ocorrem na Grande São Paulo. O Demacro abrange 9 seccionais e tem, em média, 138 unidades policiais. A gente fala em média porque tem algumas unidades policiais que acabam sendo criadas, outras sendo extintas com relação às especializadas, né? E ele abrange uma população, cuida de uma população de 12 milhões de habitantes. Se você parar para pensar, o Demacro é maior do que Portugal, dentro da estrutura da Polícia Judiciária. Então, um departamento grande que nós temos enfrentando diariamente, né, o combate à criminalidade, e a Polícia Civil, que é a Polícia Judiciária, ela ingressa depois que o crime ocorreu, tendo uma participação muito importante, na medida em que os esclarecimentos fazem com que os criminosos sejam presos e a gente consegue reduzir os índices criminais e também trazer a segurança para a população. Doutor, o Demacro, ele abrange as seccionais no entorno da capital, na região metropolitana? Isso, na Grande São Paulo. Na Grande São Paulo, que são compostas por 38 cidades, é isso? Isso, 38 cidades, 9 seccionais, né? Nove Diadema, São Bernardo, Santo André, Guarulhos, Taboão da Serra, Franco da Rocha, Osasco, Mogi e... São Sebastião, não? Não, lá não. Mogi e... eu não sei se... Guarulhos. Já falei, né? Falou? Guarulhos, Taboão, Osasco, Mogi, eu acho que eu já disse todas. Já disse todas. Isso. Muito bem, agora eu gostaria de falar um pouquinho sobre a delegacia eletrônica. O que é a delegacia eletrônica? Ela foi implantada recentemente pela Polícia Civil. Ela já era um projeto anterior ou chegou por causa da pandemia? Isso é importante a gente esclarecer. A Polícia Civil, na sua prestação de serviço diário à população, ela tem na delegacia eletrônica uma forma de você conseguir com que a vítima registre a sua ocorrência sem ter que sair de casa, usando a internet. Isso já era feito com 14 incidências penais e algumas não criminais. Então, por exemplo, se você tivesse, há tempos passados, perdido um documento, você podia registrar um boletim de ocorrência pela internet. Um delegado iria validar o seu boletim de ocorrência e você receberia na sua casa esse documento. O projeto da Polícia Civil era de que isso fosse estendido. O nosso delegado-geral, o Dr. Rui, ele sempre teve essa ambição de fazer com que outros crimes fossem abertos para o possível registro. Então, algumas infrações penais que são mais graves poderiam ser registradas também pela internet. Com a pandemia, o que a Polícia Judiciária fez? Ela antecipou esse projeto e nós passamos, desde março, a registrar as ocorrências eletrônicas de todas as infrações penais dentro dessa delegacia que fica no nosso departamento de inteligência. Então, hoje, qualquer incidência penal, qualquer registro de ocorrência pode ser feito pela internet. Qualquer um? Qualquer um. Existem algumas dúvidas com relação a isso que a população pergunta para nós, né, diretamente. Bom, mas e se eu estiver passando numa unidade policial? A unidade policial está aberta, aquelas que ficam de plantão, 24 horas por dia, de segunda a segunda, contando com equipe e com um profissional do direito, um delegado de polícia. Vocês não chegaram a fechar durante a pandemia? Não. O que a gente fez foi o seguinte, principalmente no Demacro. Algumas unidades nós distribuímos o nosso efetivo por conta de reduzir o trabalho e fazer com que alguns delegados pudessem acumular unidades sem sofrer qualquer tipo de prejuízo para a população. Fizemos isso em Diadema, fizemos isso em Cotia, para que nós pudéssemos otimizar os nossos policiais
para atender melhor a população e eles também terem condições de investigar os crimes que eles registram. Essa é a nossa importante função, até constitucional, né? Antes da pandemia, quais eram os crimes que poderiam ser relatados pela delegacia eletrônica? De cabeça eu sei que tinham 14, né? Mas vamos lá, a gente poderia relatar o furto de automóvel, o roubo de veículo, um furto em que não tivesse uma perícia, enfim, alguns outros fatos atípicos, né? Extravio de documento, você também podia registrar, acidente de trânsito sem vítimas. Hoje isso foi estendido, então essa delegacia eletrônica passou a abranger todos os delitos possíveis dentro da esfera de atribuição da Polícia Judiciária. E uma inovação, foi criada uma delegacia eletrônica só para cuidar dos crimes de violência contra a mulher. Então hoje nós temos, nessa delegacia eletrônica de violência contra a mulher, nós temos um atendimento de 24 horas ininterrupto, sempre contando com um delegado de polícia e uma equipe para já adotar as medidas necessárias, até protetivas ou medidas restritivas, pleiteando no judiciário esse tipo de providência. Então, já que o senhor entrou nesse assunto da delegacia eletrônica voltada para violência contra a mulher, como é que funciona? A vítima sofre, né, a agressão, ela não precisa chamar a polícia, a viatura, e não precisa se dirigir até um distrito policial. Por exemplo, ela sofreu agressão, o agressor saiu da residência, ela já pode ir para a internet, faz o boletim de ocorrência, mas aí como é que funciona o trâmite, o passo a passo, se ela precisar fazer, por exemplo, um corpo de delito? Tá, isso é importantíssimo, a sua pergunta. Acontece o seguinte, a proteção àquelas pessoas que a lei interpreta como que tem menor condições de defesa, a mulher, por força até da complexão física, sempre menos avantajada do que o seu agressor, na maioria das vezes, as crianças, os idosos, a nossa resposta, a resposta da polícia tem que ser imediata. Então, se a mulher estiver sofrendo agressão, é evidente que ela tem que entrar em contato imediatamente com a polícia, seja com a polícia militar, com a polícia civil ou no Demacro, efetivamente com a Guarda Civil Metropolitana, para que essa agressão cesse e o agressor seja preso. Agora, se a mulher sofreu uma violência, pode ser uma violência física, uma violência psíquica, ela sofreu algum tipo de ameaça, ela pode, ingressando pela internet, no site da Polícia Civil, ela já pode registrar esse fato na delegacia eletrônica e nós vamos adotar providências imediatas com relação ao atendimento dessa vítima. Pra você ter uma ideia, Gabi, como está funcionando, as seccionais hoje, quando recebem uma informação de violência contra a mulher, elas já disparam tanto para as equipes operacionais como para as equipes de apoio, para que essa mulher tenha, de alguma forma, a visita de um policial para saber se ela está sofrendo ainda aquele constrangimento ou se ela precisa de algum auxílio por conta de tal agressor nas proximidades, conduzindo essa pessoa para a delegacia, se for caso de um flagrante, para que as providências de polícia judiciária sejam adotadas. E depois da pandemia, esses números desses boletins eletrônicos, eles subiram ou eles reduziram? Vocês têm uma métrica disso? Temos. O que aconteceu? Eu tenho um estudo, uma estatística de março até junho. O que nós chegamos? Quais os números? Nós chegamos perto de 130 mil boletins de ocorrências registrados no Demacro, e nós temos praticamente 97 mil registros através da delegacia eletrônica. Bastante. Então, muito. Então você vê que isso está fazendo com que a gente tenha uma nova realidade com relação ao atendimento da população. Nós temos mais agilidade, nós otimizamos, porque a gente o delegado-geral montou uma delegacia eletrônica que comporta hoje um número de, em média, 20 delegados, né? Que a gente vai... Só para cuidar da delegacia eletrônica? Só para cuidar dessas unidades. Esses delegados são formados em equipes, 3 delegados por turno, 24 horas por dia. E esses delegados estão trabalhando
para analisar todas as ocorrências que chegam e já disparar as providências imediatamente. O senhor acredita que fica mais rápido o trabalho da Polícia Civil com a delegacia eletrônica e que num futuro possa até enxugar o número de delegacias físicas? Então, eu acredito que sim. Acho que na medida em que a gente vai otimizando o nosso serviço e vai prestando com mais eficiência, talvez seja o ponto no futuro da gente fazer uma reengenharia em toda a Polícia Civil. Então, há unidades que são próximas uma das outras e que podem sofrer algum tipo de deslocamento, mas sempre visando o melhor atendimento, a melhor eficiência no atendimento público e para que a gente possa prestar nosso serviço de uma maneira mais qualificada. Eu faço o boletim de ocorrência, chega na delegacia eletrônica para essas equipes, eles redistribuem para a seccional competente, para a delegacia da região? Como é que funciona? Você vê como isso é importante. Você faz um boletim de ocorrência pela delegacia eletrônica. Esse boletim de ocorrência vai ser validado e vai ser entregue para a vítima. Se você relatar que você tem qualquer tipo de lesão, você já vai receber também pela internet uma requisição para você passar pelo IML, para fazer o exame de corpo de delito. Esse é o primeiro ponto. Isso, por força agora, desse momento, esse delegado já dispara para uma equipe essa informação para que a equipe já tome providência com relação à instauração de inquérito e os demais atos de polícia judiciárias que dependem desse tipo de informação. Se for uma medida protetiva num sábado, por exemplo, a própria delegacia eletrônica já entra em contato com o plantão do Poder Judiciário e já pleiteia essa medida protetiva em juízo. Faz cessar qualquer tipo de agressão. Então, como eu te disse, tanto o GAR, os nossos operacionais, como a Guarda Metropolitana, a Polícia Militar, nós já acionamos para que vá a esse local e conduza essa vítima para a delegacia para tomar lá de imediato as providências. Em quanto tempo, por exemplo, a mulher sofreu agressão na sexta-feira, ela fez o boletim na delegacia eletrônica, no sábado ela já tem essa medida protetiva? De imediato. De imediato. De imediato. Só depende da análise do Poder Judiciário. Que acho que é importante ressaltar aqui para quem está nos acompanhando, aliás, tem bastante gente da polícia acompanhando a gente aqui, que tem a agilidade e que não é necessário se deslocar, então, até uma delegacia, pegar um transporte público ou, sei lá, pegar um carro, enfim, que é uma perca de tempo, sendo que pode ser tudo ser feito pelo próprio celular. O que a gente deixa bem claro, e isso eu bato muito no bom sentido, né? A gente informa muito isso para os seccionais e pede para o seccional levar na ponta. Quando falo com os colegas também, que estão de plantão, que estão nas unidades, também peço isso, é que a vítima sempre tem prioridade. Então, essa escolha dela querer registrar pelo meio eletrônico ou ir fisicamente, depende dela. Então, se ela for de uma delegacia, tem até uma portaria que regulamenta isso. Ela é obrigada, a polícia é obrigada a atendê-la. Então, vai atendê-la, vai tomar as providências e fica a critério da vítima. O que a gente percebe, e que isso é importante até difundir no seu programa, se a vítima tiver condições de registrar pela internet, se isso for possível, ela, claro, não precisa se deslocar, não precisa sair, não precisa pegar condução, não precisa tomar nenhum tipo de medida e pode tomar a providência de dentro da sua casa. Você vai perguntar para mim, o resultado vai ser o mesmo? Vai. A dúvida é sempre essa, doutor. As pessoas acham, elas acreditam, porque isso está na mentalidade, é uma questão cultural também do brasileiro. Ela acha que se ela se deslocar até a delegacia, ela vai ter o contato físico, ela vai ver o delegado, ela vai conversar com o escrivão, e ela acredita que o trâmite possa ser mais rápido do que pela internet, que você não está conversando com ninguém, que você tem ali uma ferramenta online, mas que não tem o contato. Então, acredita que, será que vão analisar? Será que vão ver? Será que isso vai ser válido? Será que não vai passar o final de semana todo e eu não vou conseguir ter um retorno? Tem que também pensar no sentimento do medo, que essa vítima acabou de ser agredida. Então, qual é a segurança, né, que essa medida protetiva possa sair mais rápido? Mas vocês esclarecendo para a população e mostrando que a ferramenta funciona, acho que vale a pena divulgar sim, né, em todas as pontas. Claro. Então, mas a gente deixa bem claro porque nós já nos deparamos com alguns problemas. Por exemplo, a vítima chega na unidade
e aí, de uma forma não adequada, não, a senhora pode registrar isso pela internet. Porque acontece às vezes da unidade estar fazendo uma prisão em flagrante, teve um roubo. Aí a polícia conseguiu prender o autor. Está na delegacia, tem que lavrar o auto de prisão em flagrante com relação àquele fato. Evidentemente que a equipe está empenhada no flagrante, a vítima vai ter que aguardar para ser atendida. É claro que a gente sempre prioriza os casos mais graves. Então, vamos supor, se for um caso de agressão, ela vai ser colocada na unidade e vai ser dada o atendimento prioritário para aquela situação. Mas pode acontecer de ter várias ocorrências chegando ao mesmo tempo dentro de um plantão policial. Então a internet tem esse ganho, que se ela registrar na casa dela, ela não corre esse risco de ir para uma unidade e ficar aguardando um tempo para ser atendida. Agora, dentro da sua pergunta, o atendimento pela internet, ele é imediato porque online vai ter uma equipe cuidando disso. É claro que vão chegar todas as ocorrências de todo o estado. Então essa equipe vai fracionando, vai dividindo e vai atendendo com ordem de chegada a cada momento o seu. Mas a gente está dando conta disso, está dando uma resposta rápida e num tempo muito, muito interessante. A ideia do delegado-geral com os novos colegas que vão sair da academia, é aumentar ainda esse efetivo da delegacia eletrônica, sempre buscando maior agilidade, para a gente dar uma prestação de serviço mais rápida, num menor espaço de tempo. Muito bem, você está ao vivo na Rádio Guardiã da Notícia, são 15h50, horário de Brasília, você que nos acompanha pelo Facebook e também pela nossa rádio guardiandanoticia.com.br. É música e informação na palma da sua mão, aqui em nossos estúdios hoje, Luiz Storni, ele que é delegado de Polícia Judiciária, diretor do Demacro, falando um pouco para a gente sobre a delegacia eletrônica. Doutor, quais os outros crimes que podem ser registrados na delegacia eletrônica? O que pode e o que não pode também? Porque é importante ressaltar que tem algum tipo de crime que você precisa ir até a delegacia. Então, hoje nós não temos essa distinção. Todos os crimes podem ser registrados. O que acontece? Se você tiver um crime grave, por exemplo, faz acho que umas 2 semanas, nós tivemos o relato de uma vítima que ligou comunicando um suposto desaparecimento, que é uma situação muito difícil, que é grave e que a polícia precisa intervir. Intervir quando? Imediatamente. E aí, quando ela relata esse desaparecimento, a surpresa do pessoal lá na eletrônica é que ela relatou, na verdade, um sequestro. Que o filho estava andando na rua e que jogaram o filho dentro do carro e foi embora. Aí o policial narrou, falou, olha, isso não é um desaparecimento, isso é um sequestro. Aí a senhora tem que imediatamente já se deslocar, porque algumas providências na delegacia a gente já vai ter que adotar. Tem uma divisão especializada que cuida desse tipo de delito, que já vai ser acionada, etc. Então, esses tipos de crimes mais graves, que a gente precisa da participação da vítima, ainda ela é orientada ao comparecimento numa unidade mais próxima. Mas eu gosto de ressaltar isso. Se ela informar isso na eletrônica e for na área do Demacro e precisar do deslocamento de uma equipe na casa dela, ela informando, a equipe é acionada para comparecer na casa. Entendeu? Nós temos hoje condições de atender nesses casos de crimes graves imediatamente para já iniciar a investigação e tentar um resultado positivo no menor tempo, né? Um menor espaço de tempo possível. E vale ressaltar também para quem está nos acompanhando que não vale mentir, né? Não pode omitir informações, tem que relatar da maneira correta, porque a polícia vai investigar. Então, se for uma mentira, se for algo que não existe, vocês vão descobrir. Não, claro. A gente sempre orienta, né? E parte do princípio que as pessoas que procuram auxílio policial são pessoas de bem e que precisam mesmo do Estado para socorrê-las naquele momento de maior aflição, né? E não deixa de ser oportuna a sua colocação, porque a gente investiga e descobre várias fraudes, principalmente fraudes contra seguro, né? As pessoas acham que a polícia não vai investigar quando ela noticia que teve um celular roubado. É claro que nós vamos investigar, vamos usar das ferramentas que a gente dispõe para descobrir se aquilo de fato ocorreu ou se ela está tentando recuperar um objeto perdido através
de um registro grave de uma ocorrência para receber o seguro. Isso acontece com automóvel também, né? Então a polícia vai, na medida do trabalho, vai desvendando e vai descobrindo casos de fraude. Mas a gente pode, com bastante segurança, dizer que isso é um número muito menor do que aquele número de pessoas que precisam da Polícia Judiciária e que a Polícia Judiciária atua para tentar, de alguma forma, resolver o problema dela. Doutora, a delegacia eletrônica, ela tem um aplicativo ou fica dentro do site da Secretaria de Segurança Pública? Então, ela fica dentro do site da Polícia Civil. Tá, do site da Polícia Civil. Isso, você entra, você vai ver delegacia eletrônica na aba delegacia eletrônica, clica e aí lá é autoexplicativo. Você vai ver onde você registra e na sequência você vai alimentando até gerar o seu boletim de ocorrência. Muito fácil, muito simples. Antes da gente encerrar, eu queria que o senhor fizesse uma análise rápida dos dados dos índices criminais referente ao mês passado. Tá. Então, a gente tem os índices de maio, né? Maio, isso. Que saíram agora. No Demacro, com relação ao trabalho de polícia judiciária, o que a gente teve foi um aumento em homicídio praticamente em 3 seccionais, 4. Mas é um aumento mais ou menos que a gente diz que está dentro de um parâmetro aceitável. O homicídio deu um aumento no geral no estado. Há a informação, pelo menos através dos nossos estudos, de que isso aconteceu também em razão do confinamento. Alguns crimes começaram a ocorrer principalmente na região periférica e acredita-se dentro de algum acerto de contas das pessoas já voltada para a atividade criminosa. Então isso de fato consta dentro das nossas investigações e a polícia está tomando providência para que isso seja normalizado. Então, para você ter uma ideia, eu vou citar Guarulhos. Guarulhos a gente tem, em grau de comparação, o ano passado a gente teve, no mês de maio, 8 homicídios, esse ano passamos para 10. Não é um número muito expressivo, mas ainda é um número alto que nos preocupa. Com relação ao latrocínio, que é o roubo seguido de morte, né, que já tem o cunho patrimonial, nós estamos mantendo os índices, mais ou menos temos a mesma proporção do ano passado para esse ano. Pra você ter uma ideia, no Demacro, acho que são 3 latrocínios no Demacro todo. Quer dizer, é um número que não chega a ser um número grande, mas é um crime que incomoda muito a polícia judiciária. Então a gente trabalha para dar uma resposta rápida. E isso que é importante também divulgar. Nós temos quase que 80% de esclarecimento desse tipo de crime grave. O homicídio nós chegamos também a um patamar muito elevado, acima de 70% de esclarecimento. Então isso a Polícia Judiciária dá essa resposta, né? Então eu acho que esse é um ponto maior. O roubo outros, que engloba o roubo de celular e roubo de outros objetos, em Mogi ele teve um aumento também, eram 640 casos, passou para 648. Hoje pela manhã já falei com o seccional já está em reunião e já tem algumas ações que a Polícia Judiciária está planejando para que a gente possa tentar reduzir isso. No geral, eu acho que a gente tem, os índices são bons, depois eu posso até te deixar, a tabela é toda verde, né, na grande maioria, quer dizer, nós estamos mantendo a média do ano passado com várias reduções. Muito bem, esse foi o Dr. Luiz Storni, diretor do Demacro, ao vivo aqui na Rádio Guardiã da Notícia. Doutor, gostaria que o senhor deixasse suas considerações finais e mais uma vez fizesse aí o pedido para a população utilizar a delegacia eletrônica. Bom, Gabi, primeiro agradecer, né? Você que sempre cobre o nosso trabalho, você que é uma incentivadora do trabalho da polícia, presta esse serviço com bastante eficiência de trazer para a população as informações que às vezes, infelizmente, são deturpadas, né? E que a gente lamenta quando você ouve, porque nós fazemos parte da população, temos família e trabalhamos no sentido sempre de trazer uma melhor condição de vida para a população de São Paulo. Eu gostaria de ressaltar que a Polícia Judiciária, como todo o sistema de segurança pública, ele não parou desde que começou esse problema gravíssimo mundial que a gente está enfrentando, né?
Os nossos policiais, a gente costuma dizer que eles são verdadeiros heróis, e são mesmo, porque 24 horas por dia estão trabalhando, todos estão se expondo, a gente tem material de segurança, todos com máscara, quando possível e necessário, luva, tentamos manter a distância normal, mas no momento de efetuar uma prisão, o policial se arrisca muito com relação a isso. São heróis mesmos, a gente tem assim, o Demacro efetua um trabalho que eu diria de encher de orgulho não só os policiais, mas a população e a Polícia Civil como um todo, né? Então a gente tem diariamente ótimas notícias com relação ao resultado e ao combate ininterrupto do crime organizado e da criminalidade de uma maneira geral. Então, acho que o recado é esse, né? Que a gente trabalha sempre, que vai continuar trabalhando. Vamos nos aprimorar para prestar um serviço cada vez melhor para a população. E essa questão da delegacia eletrônica, eu digo da seguinte forma: é mais um mecanismo que vem, de alguma forma, facilitar a vida da população e trazer uma comunicação rápida, imediata para a polícia, para que a gente possa desenvolver o nosso trabalho. O nosso trabalho, você bem lembrou aqui, ele é baseado em informações, em fatos, em critérios técnicos, em estudos, para a gente conseguir elucidar crimes que muitas vezes não deixam qualquer tipo de vestígio. A gente sai praticamente do zero e consegue prender o autor. Então esse profissionalismo a gente vai aumentando, e agora com a delegacia eletrônica a gente vai abrangendo um número maior de pessoas para que a gente tenha essas comunicações o mais rápido possível e possa agir de uma maneira em que o serviço policial seja prestado cada vez mais de uma forma eficiente. Muito bem, muito obrigada mais uma vez. Olha, quero dizer para vocês todos que a Guardiã da Notícia é amiga da Polícia Judiciária, portas abertas sempre aqui para esclarecer e para sempre passar a informação de maneira correta. Nós somos contra a fake news, contra a desinformação e a notícias fraudulentas. O senhor pontuou agora há pouco muito bem, às vezes a notícia chega distorcida, deturpada, e nós aqui não. A gente apura, escuta todo mundo, escuta os dois lados para poder passar a informação em primeira mão. Obrigada. Obrigado a você. Obrigada a vocês que estão nos acompanhando pelo Facebook. A gente vai encerrar a live pelo Facebook. Continua em nosso site, aguardiandanoticia.com.br. Lá você pode ouvir e também pode assistir. 24 horas por dia, 7 dias por semana. É música e informação na palma da sua mão. Só lembrando que às 6 horas da tarde eu recebo aqui em nossos estúdios Peri Cartola, do PSDB. Ele que é vereador em São Bernardo do Campo, líder de governo do prefeito Orlando Morando. Vai fazer um balanço e contar tudo pra gente o que está acontecendo lá em São Bernardo. Não sai daí não, continua em nossa rádio. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. Saúde e beleza no Espaço Estrela. Para seus cabelos,